Olá pessoal, nessa aula 6 nós vamos falar sobre funções e procedimentos. Nós vamos discutir conceitos sobre funções e procedimentos. Para isso eu vou abrir aqui o nosso impresso, para que a gente possa discutir esses dois conceitos, para que serve uma função e para que serve um procedimento. Então já está carregando aqui. Vou remover essa parte de cima. Nós vamos trabalhar aqui embaixo. Então, gente, o que é um procedimento? O que é uma função? Imagina quando a gente descreve o nosso código, o nosso algoritmo. Esse algoritmo, no seu corpo principal, no início e fim algoritmo, Então, nesse meio termo aqui, eu descrevo a minha lógica de programação. Aqui para cima eu tenho o algoritmo, o nome do algoritmo, e aqui eu tenho a declaração de variável. E eu falo qual que é o seu tipo. Então, quando eu descrevo um algoritmo, eu tenho o algoritmo, o nome dele, as declarações de variáveis e qual é o tipo da variável. E no escopo aqui, que é no início e fim algoritmo, eu tenho o escopo principal do meu programa, do meu algoritmo, no qual aqui vai permanecer toda a minha lógica. Então imagina que você tem um código aí de 5, 6 mil linhas. Então você tem um algoritmo no qual possui 5, 6 mil linhas. Praticamente fica inviável da gente dar manutenção a esse código. Porque você vai ter que sair percorrendo todas as 6 mil linhas através de possíveis erros, ainda mais se for de lógica. Erro de sintaxe é fácil, porque o compilador, o teste de mesa, a gente consegue identificar. Mas quando é erro de lógica, não. Já fica um pouco mais complexo da gente identificar esse erro de lógica. E ainda mais se eu tiver no meu corpo principal aqui 6 mil linhas. Então eu uso as funções e o procedimento para criar blocos. Então eu crio blocos. Então é muito mais fácil da gente visualizar o nosso código, da gente identificar onde está o erro, de fazer a manutenção. Então, gente, sempre quando o meu código ele se torna-se muito grande demais, ele se torna um código complexo também, nós utilizamos funções e procedimentos. Então, um programa, um algoritmo, ele é construído por funções e procedimentos. Então, eu pego esse bloco aqui, e crio uma função ou procedimento. Eu pego esse outro bloco aqui e crio uma função e procedimento. E de que maneira que eu faço isso? Então, acima de declare, eu crio, acima ou abaixo do declare, eu crio os procedimentos ou funções. E existem palavras reservadas como procedimento, o nome do procedimento, e se esse procedimento ele tem parâmetros. E dentro do procedimento eu também tenho as minhas declarações de variáveis. Vou colocar aqui variáveis.
locais. E aqui eu vou colocar variáveis globais. Vou explicar direitinho o que é isso e qual o seu tipo. Também tenho início e o fim procedimento. Então, nesse espaço aqui fica o escopo do meu procedimento. Vou retirar aqui, ó, aí para ficar visível para vocês. Então, eu tenho declarações de variáveis globais e declarações de variáveis locais. O que quer dizer isso? Todas as variáveis que eu crio logo no início do meu algoritmo, fora do procedimento ou função, a gente chama de variáveis globais. Quer dizer que essas variáveis vão existir em toda a execução do seu programa. E ela pode ser acessada de qualquer parte do seu programa. Então, de dentro de um procedimento, eu posso acessar uma variável global. As variáveis locais são variáveis que pertencem àquele procedimento. Então, ela só vai existir quando esse procedimento ele for chamado. E as variáveis locais só vão ser acessadas dentro do procedimento. Eu não consigo, de fora do procedimento, acessar as variáveis locais. Por isso que tem esse nome de variáveis locais e variáveis globais. Então, as variáveis locais só vão existir no momento que eu chamo um procedimento. E ela só é acessada de dentro do procedimento, diferentemente das variáveis globais, no qual eu posso acessar ela em qualquer parte do meu programa. Ok? Então, aqui eu tenho início e fim. E como que eu chamo esse procedimento dentro do meu código aqui principal? Basta eu chamar pelo nome do procedimento. Nome, procedimento. Abre e fecha parâmetro. Então, dessa forma, eu chamo o procedimento. Então, quando eu vou executar, fazer o teste de mesa, eu vou lá, algoritmo, nome dele, declare as variáveis e seus tipos. Aqui tem um procedimento, no qual o nome dele é nome do procedimento, possui X parâmetros, existem algumas variáveis locais definidas, tem o seu escopo. Aqui finalizou o código do meu procedimento. Agora é o início do meu algoritmo, no qual estou chamando o meu procedimento. E quando chega nessa linha aqui, ó, automaticamente ele vem para cá. E começa a executar tudo que está aqui dentro. É assim que funciona. Por exemplo, aqui, vamos colocar um parâmetro x e y do tipo inteiro. E aqui eu vou declarar resultado do tipo real. E vamos imaginar que esse procedimento ele vai executar a multiplicação entre dois números. Então, vou fazer resultado, vai receber o que? X vezes o Y. E eu vou escrever na tela o resultado, que é a multiplicação entre esses dois números. Vai ser que escreva a multiplicação é e passo o valor resultado. Ponto e vírgula. Fim procedimento. No momento que eu chamar esse procedimento, eu tenho que passar dois parâmetros. Por quê? Porque eu especifiquei aqui, ó, que eu estou passando dois parâmetros do tipo inteiro. Então vamos colocar aqui 3,45, quer dizer. Então ele vai multiplicar 3 vezes 5. Então quando chegar nesse
Nessa linha, ele vai pegar o 3 e jogar no primeiro parâmetro, que é o x, e o 5, que é o segundo parâmetro, que é o y. Então, x e y vão valer, respectivamente, 3 e 5. Então, quando ele chega aqui, que eu passo os dois valores aqui, ele vai lá e declarou o resultado. Ele veio e criou lá, o x vale quanto? 3. 3 vezes quanto? 5. 3 vezes 5, 15. E jogou para dentro dessa variável. Ele vai escrever na tela, o resultado é 15. Então, dessa forma, eu trabalho com procedimentos. Então, nada mais procedimentos e funções é a maneira que eu vou modular o meu código. Então, se vocês separarem bem, dentro do escopo aqui do meu algoritmo principal, eu estou reduzindo o código. Então, meu código ele fica muito mais legível. A manutenção fica muito mais fácil, porque quando der um erro, você sabe que está nesse procedimento. Basta você vir no procedimento que você criou e fazer a manutenção necessária. Agora, função, gente. Vou duplicar aqui esse slide. Tá? Vou colocar agora, só mudar aqui o nome aqui. Função. Nome da função. O que vai diferenciar aqui é que eu tenho que dizer qual que é o tipo de retorno. Qual que é o tipo de retorno? Então eu especifico qual que é o tipo de retorno. Também declaro as variáveis de forma normal. Tá? Numa função também existe parâmetros. Agora, em vez de eu escrever o resultado na tela, ele vai retornar esse resultado. Então eu falo assim, retorne resultado. E a forma de chamar a função dentro do meu escopo principal também é diferente. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma variável, eu tenho que vir aqui, ó, declarar uma variável global, vou colocar aqui a do tipo inteiro. E aqui essa minha variável a vai receber o que? A chamada dessa minha função, que é nome da função. E aqui agora eu tenho que escrever o resultado. Escreva a multiplicação é A. Então o que acontece? Qual que é a diferença então do procedimento em função? O procedimento ele não retorna nenhum valor, diferente da função. A função ela sempre vai ter que retornar algum valor. Ela pode ser do tipo inteiro, doble, string, caractere, boolean, vai depender do seu propósito. Então quando chega aqui, ó, ele chama a função, então ele vem para cá, passa os dois parâmetros, 3 e 5 para y, declarou a variável resultado do tipo real, início, resultado, quanto vale x? 3, quanto que vale y? 5, então 3 vezes 5, 15, jogou 15 aqui para dentro, aí ele vai retornar o resultado que é 15, então o A vai receber o que? O 15, que é o retorno da função. Escreva, a multiplicação é 15. Então aqui eu tenho um exemplo de como a gente utilizar a função. Então a diferença do procedimento e função é que a função ela retorna valor e o procedimento não, ela não retorna valor. E outro detalhe que a gente tem que falar sobre o procedimento é que existe procedimento por passagem de parâmetro por valor ou por referência. Nesse caso aqui, eu estou passando duas variáveis do tipo valor. Quer dizer que essa variável não vai mudar em tempo de execução. Ela sempre vai ser o quê?
3 e 5. Diferente quando eu tenho passagem por referência, no qual eu vou criar, que eu vou colocar aqui, declare H do tipo string. Então essa variável que eu tá vendo aqui depois da vírgula, eu coloquei declare H, quer dizer que eu tenho um procedimento com passagem por valor e passagem por referência. Quer dizer que nesse momento aqui, quando eu crio essa variável, que eu passo pelo procedimento, pelo parâmetro, eu estou criando espaço na memória. E sempre quando eu crio espaço na memória, memória é o quê? Um espaço reservado, né? Uma variável é um espaço reservado na memória para guardar informações temporárias. Quer dizer que quando eu faço isso daqui, esse meu H, ele pode mudar. O valor desse H, ele pode mudar a qualquer momento através de acesso ao endereço de memória. Diferente aqui, que esses valores vão ser sempre 3 e 5 do início ao fim do seu algoritmo. Ao contrário aqui, que esse valor ele vai poder mudar o seu contexto de acordo com a execução do programa, de acordo que você for acessar a sua memória. Então são esses dois tipos de passagem de parâmetro que eu tenho, passagem por valor ou passagem por referência. Vamos agora lá para o nosso material. No material aqui eu estava dizendo aqui, ó, capítulo 5, funções e procedimentos. Então, quando os programas tornam-se maiores e mais complexos, a escrita do mesmo numa única estrutura de comando não é mais aconselhável. É ideal a estruturação de mesmo em partes. Então, você cria módulos, né? Você vai dividir o seu código principal em módulos, em partes, que a gente dá o nome de procedimentos ou funções. Temos algumas vantagens. Então, tem algumas vantagens aqui que ele cita, que é diferente parte do algoritmo pode ser independentemente de forma que possa ser escrito e testado separadamente. O trecho do algoritmo pode ser escrito de forma a ser reutilizado. O algoritmo complexo pode ser elaborado a partir de unidades menores e prontas e testados e garante maior legibilidade. Então, existem inúmeras vantagens. E vocês vão ver, né, que todo o programa, todo o sistema, quando a gente cria, vai ter lá procedimentos e funções. O procedimento, então, é um conjunto de comandos quais foi dado um nome específico. Neste caso, separa-se um bloco de comandos com o intuito de realizar alguma operação. Então, um exemplo aqui. Então, a gente coloca lá a palavra reservada, procedimento, dá um nome para ele de uma lista de parâmetros. Aqui a gente pode declarar as variáveis locais, o início, que é o corpo do procedimento. Ele dá um exemplo aqui. Procedimento, o nome do procedimento é calcula potencial cúbica, no qual ele passa um parâmetro por valor, tá vendo? Valor do tipo inteiro. Declare resultado do tipo inteiro. Início. Resultado recebe valor vezes valor vezes valor. Pronto. Então aqui está o meu procedimento. E a função? Se este procedimento representa um valor que possa ser usado em expressões, então é uma função. Neste caso, representa-se um bloco de comando com o intuito de calcular e retornar um valor. Está vendo? Que a diferença do procedimento e função é que a função torna um valor e o procedimento não. Então eu tenho aqui função, o nome dessa função é a lista de parâmetros e retorna um tipo de valor que diferencia da função do procedimento. Eu tenho que especificar aqui que tipo de retorno que essa função ela vai exercer. Eu tenho as declarações locais das funções e eu tenho o corpo da função. E aqui ele dá um exemplo, né? Calcula potencial cúbica. E agora essa função retorna inteiro. Declarou o resultado, fez a multiplicação e retorna o quê? O resultado. Fim do procedimento. Aqui embaixo ele vai mostrar as chamadas dos procedimentos de função, né? Você viu que como função ele retorna algo, eu tenho que atribuir esse retorno a uma variável, tá bom?
o procedimento não retorna nenhum valor. Então, simplesmente eu chamo o procedimento. Ele vai ser executado. Então, ele deu aqui um exemplo, né? Programa, exemplo de função, declara o número inteiro. Aqui ele já criou a função, tá vendo? Dando um nome para ela e o tipo que ela retorna. Declarou uma variável resultado, que é uma variável local, que pertence só a essa função. Fez aqui o cálculo e retorna. Então, ele vai ler o número. Esse número ele vai ser passado por parâmetro para essa função. E a função vai retornar a potência desse número. E aqui é o que nós discutimos, né? Passagem de parâmetro por valor, que é quando os meus parâmetros ele não se modifica durante a execução do seu algoritmo e, por referência, ele vai se modificar de acordo com o acesso ao endereço de sua memória. Então, tem um exemplo aqui também, né? Isso tudo nós já discutimos anteriormente. E com isso, né, a gente finaliza essa parte teórica. Vamos então fazer uma atividade para que vocês possam ver como que funciona um algoritmo utilizando procedimento ou utilizando função. Então vamos ver aqui na lista 5 aqui. Escreva um subalgoritmo de nome de troca que recebe parâmetros x, y, z e p, onde x e y são valores reais e p um inteiro. Se p é igual a 1, então troca entre si os valores x e y. Se p é igual a 2, troca os valores de x e z. E se p é igual a 3, troca os valores de x e z. Então vamos ver como é que fica esse algoritmo aqui, ó. Para criar um subalgoritmo. Quando eu falo subalgoritmo, eu posso criar tanto uma função ou procedimento. Então vou abrir aqui o nosso bloco de notas, que é o nosso write, para a gente criar esse algoritmo. Então vem aqui, palavra reservada algoritmo. Vou colocar aqui o nome dele de troca. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Espero que dê para vocês verem aí. No qual eu tenho as declarações de variáveis, né? Eu vou deixar aqui em branco para depois eu verificar quais são as variáveis que eu vou criar, tá bom? E vou também criar o que? E vou colocar início, fim, algoritmo. Então, depois da declaração de variável, eu crio o meu procedimento ou função. Vou começar primeiro com o procedimento. Então, procedimento. O nome desse procedimento vai ser troca de lugar. E eu tenho que passar como parâmetro 3 variáveis. Não foi isso? Ó? Vamos voltar lá no enunciado. Então, ele vai receber 3 como parâmetros x, y, z e p. Então, vou voltar lá. Aonde x, y, z são valores reais e p inteiros. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu tenho x, y, z do tipo real, vírgula, e z é do tipo inteiro. Ok? E o que ele fala? O que é esse procedimento? Vou colocar aqui, fim, procedimento. O que eu tenho que colocar nesse procedimento? O que eu tenho que fazer, então, nesse bloco? Ele diz aqui, ó, que se P for igual a 1, então ele troca entre si os valores de x e y. Se o cara digitar 1. Se P é igual a 2, ele troca os valores de x e z. E se P for igual a 3, ele troca os valores de x e y. E z, quer dizer, y e z. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer as comparações, não é isso? Se
Só que eu tenho aqui início e fim do procedimento. Eu posso ter as declarações de variáveis ou não, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e fazer se é o se, quer dizer, z for igual a 1, o que ele vai fazer? Então, se z é igual a 1, vamos ver no P, quer dizer, desculpa, se P é igual a 1, vamos trocar aqui. Se P for igual a 1, ele vai trocar os valores de x e y. Então, eu vou fazer x, eu vou fazer aqui, ó, y, h, já vou declarar uma variável aqui, ó. Vou ter que colocar aqui, declare uma variável local, então ela só vai existir dentro desse procedimento. Eu vou colocar aqui h do tipo real. Então primeiro eu faço o h, vai receber o quê? O valor de y. Aí eu vou fazer o x, vai receber desculpe. Então eu faço aqui, ó, x, o h vai receber o valor de x, x vai receber o valor de y, e o y vai receber o valor de h. Atribuição, valor de h. Então eu fiz a troca aqui. Aí eu faço fim C. Então olha bem. Vamos imaginar que o cara digitou lá. Vamos colocar aqui 3 valores aqui, ó, só para a gente entender o que foi feito. Então o cara para x, y, z. Então aqui tá errado, ó, aqui tem que ser P, tá, gente? P. E P. Então ele colocou qualquer valor aqui. Para x ele colocou 4, para y ele colocou 5, para z ele colocou 6 e o P ele digitou 1. Então ele vai verificar P. P é o que? É uma variável o parâmetro que eu estou passando aqui, ó, inteiro, que é 1. Então o cara foi lá e digitou 1. Vamos comparar. Se P é igual a 1, P é 1. 1 é igual a 1? É verdade. Então ele vai fazer o que está aqui. Então faça, né? Então ele vai fazer h, que é essa variável do tipo real, vai receber quanto? Então ele foi lá e criou o h. Ele só cria quando for chamado esse procedimento. Ele só vai existir dentro desse procedimento. Então o h recebe x. Quanto que é x? 4. O x recebe y. Quanto que é y? 5. Já começou a trocar de valor. Ó. O y foi para 5. E o y recebe o h, que era o valor de x. 4. Então ele trocou. Tá vendo os valores? Então ele trocou os valores. Ok? Aí eu vou fazer uma outra comparação agora. Se, agora o que? P for igual ao quê? A 2. O que vai acontecer se o P for igual a 2? Então, vamos verificar. Se o P for igual a 2, ele vai trocar o valor de x e z. X e z agora. Então, vou fazer o h recebe o valor de x e x vai receber o valor de quanto?
de Z, o valor de Z, e Z vai receber o valor de quê? De X. Então a gente fez as trocas já é o mesmo esquema daqui. Só que aqui a pessoa, em vez de digitar 1, ela tem que colocar 2. 2 é igual? Não. Vem para cá. 2 é igual a 2? É verdade. Então aqui ele vai fazer H recebe 5. X vai receber Z. Quanto que vale Z? Então X agora vale 6. Estou trocando os valores. E Z vai receber o valor de H. Aqui, ó. Desculpe. De H. Que era 5, se eu não me engano. Então o Z agora vale 5. Fez as trocas. E aqui eu fecho o fim C. E por fim, eu posso fazer se, agora o quê? Se ele digitar 3, ele vai trocar o valor de Y e Z. Se P, então, eu faço H, vai receber o valor de, vamos ver lá no iniciar de novo, o valor de Y. Então, recebe o valor de Y. Eu vou fazer Y, vai receber o valor de Z, se eu não me engano, né? Isso mesmo, vai receber o valor de Z. E eu vou fazer Z vai receber o valor de H. Fim C. E aí, para a gente finalizar, é só a gente escrever na tela os valores de respectivamente. Então, eu vou fazer, né? Escreva valores de X e Y trocados. Aí eu coloco o quê? X, Y. Aqui a mesma coisa. Escreva valores de X e Y trocados. Aqui é X e Z, quer dizer, eu vou colocar aqui X, Z. Ponto e vírgula. E aqui, para finalizar, escreva valores de Y e Z trocados. Vai ser Y, Z. Ponto e vírgula. Então, ó, esse é o tamanho do meu procedimento. Acabei de fazer aqui agora. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar o procedimento no corpo principal do meu algoritmo, que está aqui, ó, início e fim. Você viu que o corpo dele está vazio. Então, ó, como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que ler essas 3 variáveis, né? Então, para ler, eu vou ter que ter aqui, ó. Vou colocar aqui A, B, C do tipo real e T do tipo inteiro. Então, o T vai servir para eu ler o P, o ABC vai servir respectivamente para X, Y e Z. Então, vamos lá. Então, vem aqui agora, vou fazer o quê? Escreva
informe 3 valores para x, y e z. Eu vou receber esses valores. Então é o que? Leia A, B e C. Depois que eu fiz isso, agora eu vou o quê? Pedir para ele escrever, para ele, né? Escolher um número, escreva informe 1, 2 ou 3 para troca de valores. E aqui agora eu vou leia qual foi a variável que eu coloquei aqui? T. Leia T. Ponto e vírgula. Depois que eu li as variáveis de entrada, né, que são os 3 valores a serem trocados, e qual o valor que ele quer que troque, né, eu vou agora chamar o meu procedimento. Como é que eu faço isso? O nome do procedimento é troca de lugar. Então coloca aqui, troca de lugar. E ele passa 3 parâmetros. Quais são eles? 3 não, 4. A, B, C e o T. Esses 3 parâmetros aqui, ó, respectivamente, gente, ele vai se associar ao x, y e z e o p. Tá? E aqui eu finalizo o algoritmo. Então vamos executar o meu algoritmo. Então vem lá, algoritmo troca, declare A, B e C. Então ele foi lá na memória e colocou lá A, B, C e T. Foi isso que aconteceu. Aqui são variáveis globais. Eu posso acessar ela de onde eu quiser. Aí ele veio e escreve, informe 3 valores. Então, x, y, z. O cara foi lá e leu. 4 para o A, 5 para o B e 6 para o C. Escreva, informe um número 1, 2 ou 3 para a troca de valores. Vamos imaginar que ele digitou 3. Veio para cá. Aí ele vai chamar a função agora, ó, passando os parâmetros, tá vendo? O que vale A? A vale 4. O que vale B? 5, 6 e o T 3. Então ele chama o procedimento, ele vem para cá agora e o A ele joga para X, o Y, o B ele joga para Y e o C ele joga para Z e o T ele joga para P. Então nesse momento X, Y, Z e P estão valendo esses valores aqui. Se vocês separarem bem, a sequência que eu passo aqui, ó, é a mesma sequência de parâmetros que eu tenho aqui. Então isso é importante ser notado. Então ele vem lá, início. Se P é igual a 1, quanto que vale P? P não vale 3? 3 é igual a 3? Igual a 1? Não, falso. Vou enfim C. Se P é 3, 3 é igual a 2? Não, é falso. Então eu enfim C. Ele vem para cá. P é 3. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Então ele vai fazer o que está aqui. Ó. Então o H, ele foi lá e criou o H, uma variável local. Só vai existir quando for chamado esse procedimento. Então o H vai receber Y. Quanto que vale Y? O Y aqui é o 5. É o 5. Aí ele vai fazer. O Y recebe Z. Qual que é o valor de Y? Ele vai, ele faz, o Y recebe Z. Qual que é o valor de Z? O Z aqui é o terceiro, é a letra 6. Então o Y vai valer 6. Aí ele vem,
Z recebe H. Então o Z agora vai receber que valor? Quanto que vale H? 5. 5. Ele vem, escreva os valores de x e y trocado é o quê? Aí ele vai escrever x, y é 6 e o z é 5. Então eles trocaram os valores, tá vendo? Funcionou legal. Aí ele vai fim procedimento, ele retorna para cá, ó, fim algoritmo finalizou. Então vamos passar isso aqui para o Pascal. Eu vou então abrir aqui minha máquina virtual para a gente passar isso aqui para o Pascal. E a partir disso eu vou fazer a parte de função, só para vocês terem a noção de como criar e chamar a função no meu corpo principal. Então é bem simples, né? E lembrando que aqui, ó, eu tenho 3 variáveis, né, passado por valor. Então ele não vai se modificar enquanto o seu algoritmo estiver em execução ou o seu programa estiver em execução. Diferente de se fosse por referência, tá? Como que eu sei que tem por referência? Quando eu venho aqui e coloco aqui, ó, declare P do tipo inteiro. Então aqui é por referência e aqui é por valor. Então vamos lá, ele está carregando a minha máquina virtual. Deixa eu ver se já carregou. Parece que já carregou. Então vou logar aqui no Windows. E agora eu vou deixar ele carregar o sistema operacional. Então nós vamos transcrever o meu algoritmo agora para a linguagem de programação Pascal. Vamos ver se já carregou. Carregou, está carregando ainda, tá vendo o íconezinho como está? Eu vou então fazer os ajustes aqui para que a gente possa estar fazendo aqui as comparações, né? Vou diminuir um pouquinho essa fonte. Aí, eu acredito que dê para vocês verem aí ainda. E aqui está a minha máquina virtual. Vamos agora carregar o Pascal. Vou apagar tudo que está aqui. Vou colocar aqui no início. Então vamos lá. Primeiro começa com o algoritmo. No nosso caso aqui é program. O nome dele é troca. Uses CRT. Para dizer que eu estou utilizando a biblioteca de entrada e saída, né? IO Output, que eu leio e escrevo. E aqui agora eu começo a criar, a declarar as variáveis. var do tipo A, B, C do tipo real e o T do tipo integer. Então, inteiro. E agora eu vou criar um procedimento. Procedure, tá? Em inglês, procedimento é procedure e o nome dele é troca de lugar. No qual eu passo por parâmetro, vamos colocar um pouco para cá. 3 parâmetros, não é isso? 4 parâmetros. X, Y e Z do tipo real, vírgula, e o P do tipo integer. Então, inteiro. Eu vou fazer declare H do tipo real. Declare não, é var, desculpe, gente. Que agora é em Pascal. var. Aí eu tenho que, depois do var,
eu tenho o begin, que é o início, né? E agora eu coloco minha lógica. Primeiro aqui, ó, agora. Se, né? Se P for igual a 1, eu vou fazer o 10. O que vai fazer o 10? Vou colocar aqui begin e end, porque eu vou ter mais de um comando dentro desse bloco. Eu vou fazer H, vai receber X, e X vai receber Y, e Y vai receber H. Eu vou fazer write ln, então ele vai escrever na tela o que? Valores de X e Y trocados. Então eu vou fazer aqui X, Y, ponto e vírgula. Então finalizei aqui o begin end aqui. E agora eu venho aqui, se eu fiz essa primeira parte, vou fazer agora essa parte de cá. Se P for igual a 2, então tenha begin, porque eu vou ter mais de um comando nessa linha. Então sempre quando eu tenho mais de um comando, eu tenho que usar o begin end. Vou fazer H, vai receber Y, Y vai receber Z, e Z vai receber o H. E eu vou escrever na tela. Write ln valores de X e Z trocados. Vai ser X, Z. Opa. A próxima linha agora, o que eu vou fazer? Se o que agora? P for igual a 3. Estou fazendo aqui, ó, tá? Essa parte aqui agora. Then begin end, ponto e vírgula. Então vou fazer H, vai receber Y, Y vai receber Z, e o Z vai receber H. Ok? Vou escrever na tela. Write ln valores de X, de Y e Z trocados. Eu vou escrever eles na tela. Y e Z. Ok? Agora já fiz isso aqui. Eu finalizo o fim do procedimento, que é com... Deixa eu ver se ele já finalizou aqui. Não, finalizou não. Vamos colocar aqui end, ponto e vírgula, tá? Que é para finalizar o procedimento. Deixa eu maximizar minha tela aqui só para a gente ter uma noção. Olha, end daqui, ó, desse begin aqui.
Então finalizei. E agora eu vou começar o begin e end do meu corpo principal, do meu programa. E aí eu vou fazer essa parte aqui agora. Que é isso aqui, ó. Você right ln form 3 valores. Vou colocar assim, form 3 valores. Eu vou fazer, né, read ln, popular de linha, que é a, B, C. Então eu fiz essa parte aqui, ó. Agora eu vou pedir para ele informar um número de 1 a 3, né? Right ln informe 1, 2 ou 3, vou colocar só assim. E vou ler agora. Read ln T. E agora eu chamo o que? Procedimento no meu corpo principal aqui do meu programa. Como é que eu faço? Eu coloco lá o nome dele, que é troca de lugar, e passo esses parâmetros aqui que eu acabei de ler, que é A, B, C e T. Ponto e vírgula. Acabei de finalizar o meu programa. Então você viu que a parte, o corpo principal dele ficou bem menor. Então vamos lá, aqui eu criei o meu procedimento, né, troca de lugar, os 3 parâmetros, ponto e vírgula, P, 2 pontos, integer, ponto e vírgula, e agora nós vamos compilar ele, vamos ver se deu tudo certo. Compilo, ó, certinho, sem erro nenhum, e agora eu mando executar. Executei, ó. Conforme 3 valores, então vamos lá. Foi 4, né? O outro foi 5, o outro foi 6, não é isso? Agora vamos escolher o que são 3, né? Que a gente escolheu lá no nosso teste de mesa. Tem que trocar então 6 pelo 5. O resultado foi grande, foi rápido. O que a gente tem que lembrar? Ó, sempre colocar o read key. A gente vê o que vai acontecer lá. Então vamos compilar de novo. Tudo ok. Executar. Então, ó. Vamos colocar então aqui, ó. 4, 5 e 3 e 6. Os mesmos valores que eu coloquei anteriormente. Agora eu vou informar um valor, 3, né? Então tem que trocar o 6 pelo 5. Então, ó, trocou x e y por 6 e 5. Então, fez a troca. Então, primeiro veio o 6, depois o 5. Trocou. Então, vamos melhorar essa saída aqui. Vai ser 2.3, 2.2. 2.3, 2.2. 2.3, 2.2, né? Que é 3 casos antes da vírgula e 3 depois. Isso aí. Vamos executar de novo. Compilei. Tudo ok. Executar. Vamos lá agora. Vou colocar valor 2, 8 e 3. Vou selecionar o 2 agora. Colocar 2 e 8. Tá vendo lá? Voltar aqui para a nossa lista. Vamos fazer esses 6 aqui agora. Agora eu vou fazer uma função que vai calcular a média aritmética de um aluno. Ok? Algoritmo média função. Eu venho aqui, declaro, vou deixar para declarar mais tarde. Eu vou fazer agora função
esse média do aluno, o nome da minha função, no qual eu vou passar aqui dois valores. Vamos colocar aqui duas notas, tá bom? A e B do tipo real. E ele vai retornar um real, que é a média desse aluno. Eu vou fazer início e fim da função. Fim, função. E nesse corpo da minha função, eu vou fazer agora o cálculo, né? Então, vou declarar aqui, ó, já de cara eu vou declare resultado do tipo real. Então eu vou vir agora e vou fazer resultado vai receber o que? A mais B, né? Isso tudo dividido por 2, que é a média do aluno. Quantidade de notas. Aí eu vou fazer agora retorne o que? Resultado, que é a média desse aluno. Ok? Só isso. Aqui terminou a função. Agora eu vou fazer agora início e fim do algoritmo. Aqui é o corpo principal. Então eu vou fazer, escreva informe duas notas do aluno. Então aqui eu já vou declarar aqui então o que? Nota 1, nota 2 do tipo real. E eu vou ler agora. Leia nota 1 e nota 2. E agora eu vou chamar o que? A função. E aqui eu vou colocar então a variável média que vai receber o que a função vai retornar. Vai ser média. Vai receber o que? A função é média do aluno, no qual eu passo nota 1, nota 2. Vou escrever agora na tela. Escreva a média do aluno é, vou colocar aqui, média, e fim algoritmo. Então, gente, esse daqui, ó, algoritmo, média, função, declaro, nota 1, nota 2, média do tipo real. Então tem a função que eu criei, né, no qual eu estou passando dois parâmetros para ela. Ela vai me retornar um real. Declarei uma variável aqui do tipo global, mesmo esquema de função, no qual eu faço resultado receber a soma das duas notas dividido por 2, que é a média. Vai retornar esse resultado. No corpo principal, eu peço para que ele insira as duas notas. Então, quando ele digitar nota 1 e nota 2, respectivamente vai para A e vai para B. E eu criei aqui a média que vai receber o que? O retorno dessa função. Que ele chama a função e passa as duas notas que respectivamente vai ser A e B. Então quando chega aqui, ó, ele vem para cá, joga os dois valores aqui para A e B e vai fazer, por exemplo, 5 mais 5 igual a 10, dividido por 2, 5. Então a média do aluno, 5. Aí ele vai escrever 5 na tela. Simples assim, né? Você viram que no procedimento ele não retorna nenhum tipo de valor. E já na função ele vai ter que retornar um determinado valor, que nesse caso aqui é do tipo real. Então vamos lá para o nosso Pascal. Então, voltando aqui para o nosso Pascal, tudo Pascal, vou apagar tudo aqui, ó, que está aqui. Então a tecla de atalho, ó, interessante é T, Ctrl T, ó, ele apaga tudo, tá vendo? Ctrl Y é melhor, ele apaga a linha de uma vez. Então vou deixar isso aqui e vou retirar essas linhas aqui.
Vamos lá, agora não vai ser mais troca, né? Vai ser o quê? Média função. E aqui vai ser agora o quê? Vai ser nota 1, nota 2, média. E agora eu vou criar a minha função agora. Agora, em vez de ser procedure, é function. Que é uma função. Function. E o nome dela é média do aluno. No qual eu passo aqui, ó. Vou colocar um pouquinho para cá. A, vírgula B, do tipo real. E ele vai me retornar um real. Ponto e vírgula. Vou fazer var aqui, no qual eu estou declarando resultado, que é do tipo real, begin e end. Ponto e vírgula. Então aqui no corpo principal do meu algoritmo, né, da minha função, eu vou fazer resultado vai receber o que? A mais B, isso aqui dividido por 2. Vou fazer return resultado e a média. Então eu criei minha função. Agora eu venho aqui no corpo principal, vou fazer write ln informe duas notas do aluno, que é isso aqui, ó. Readline, então vou receber essas notas, que é nota 1, nota 2, e vou agora chamar média, vai receber o que? O que a função vai retornar lá, média do aluno, que vai ser nota 1, nota 2. E eu vou escrever na tela. Write ln, a média do aluno é vírgula média. Fim, arquivo readkey. Até pressionar uma tecla. Então, gente, ó, quando eu executar, ele vai vir para cá, vai pedir para eu inserir as duas notas. Quando eu chamo a minha função, né, que eu vou jogar o que ela retornar para mim dentro de média, eu vou vir para cá, respectivamente, nota 1 é o A e nota 2 é o B. Então ele vai pegar, fazer a soma e depois dividir e jogar o resultado no média e escrever na tela. Vamos executar então, ó. Compilei. Então aqui ele está dando identificador não reconhece esse identificador return. Então aqui, gente, deve ser o nome da função, tá? Vamos colocar aqui média do aluno. Vai receber esse retorno aqui, ó, que é a média que vai ser calculada. Então vamos lá, vou compilar agora. Ó, compilou certinho, então era isso mesmo. Então aqui, em vez de ser return, eu chamo o nome da minha função. Agora vamos executar para ver se vai dar certo. Então informe as duas notas do aluno, 5 e a outra é 5. A média do aluno é 5, então está certo. Vou melhorar aqui a saída. 3, 2. Eu venho aqui, compilo. Ah, faltou 2 pontos aqui. Vamos lá. Aí agora eu vou lá compilar novamente. Tudo ok. E vou executar. Agora ele tirou 8 e 9. Média 8,5. Certinho. Então é isso aí, gente. Ó, então, ó, o que muda do algoritmo para a programação? Aqui eu coloco retorno. E na programação não, eu coloco o nome da minha função que vai retornar esse valor. Ok? Então, vou finalizar por aí e até a próxima.